meu nome é Ivan Guterres, sou engenheiro agrônomo e sou apicultor. Esse ano aí com assim, uma grande dificuldade de desenvolvimento das colmeias, as populações não estão desenvolvendo, e eu atribuo muito ao frio que ocorreu na nossa região aqui, um frio muito longo, muito frio também, e elas não desenvolveram, a colmeia não desenvolveu o suficiente para nos proporcionar agora, que é primavera, que é a fase de pasto apícola, que a gente chama, que é a floração em grande intensidade, com essa primavera que ainda está frio e não desenvolveu. Por outro lado, também houve uma floração anterior, uma floração pequena, né? E elas aproveitaram bastante, as abelhas aproveitaram bastante, mas não foi suficiente para adequar as colmeias a uma população que nos proporcionasse ou proporcionaria uma boa coleta de mel para a safra agora. Tá? Isso aí a gente tem conversado com os apicultores, os apicultores que usam a apicultura para industrialização e comercialização, eles também estão muito apreensivos sobre essa falta de adequação da população para nós termos mel ainda em tempo hábil de comercialização. A gente está muito apreensivo. Não, a solução seria anterior. Por exemplo, a gente não tem o hábito aqui assim de criar um pasto apícola, como em certas regiões do país, onde se cria um pasto apícola já para a apicultura. Como a apicultura aqui em Alegrete é um pouco artesanal, não tem muita tecnologia, embora com um potencial enorme, Alegrete tem um potencial de apicultura muito grande, um dos maiores polos de apicultura que poderá ter e tem ainda aqui na região, na nossa fronteira aqui. Então o pessoal não tem se preparado para o pasto apícola, para adequar a épocas de carência como esta que houve agora. Tá? Outra coisa também que eu venho notando como especialista é que as populações de abelha, as colmeias, não está sendo adequado na quantidade pela necessidade de pasto para as abelhas. Então chega uma época onde tem bastante floração, que se cria uma quantidade X de colmeias e essas colmeias permanecem. Quando chega em época de carência, elas têm problema por falta de pasto apícola. Então elas, logicamente, pela falta de alimentação, elas acabam morrendo, acabam diminuindo bastante. A própria colmeia diminui bastante suas atividades quando o frio é muito intenso. A rainha, por natureza, ela coloca menos filhotes. O desenvolvimento das crias das operárias são menores, né, pela população menor também, e assim por diante. Então a gente tem essa carência de falta de, talvez até de uma adequação melhor, assim, e um profissionalismo maior, assim, dos apicultores, para criarem um ambiente, assim, que proporcione talvez, assim, até uma colheita de mel quase que o ano inteiro, né? A nossa região aqui é uma região que tem as 4 estações quase definidas, então quando chega no inverno a gente tem o nosso inverno é muito rigoroso, assim como o nosso verão também é muito quente também, e que é outra coisa também que a abelha sente muito, porque elas têm que manter uma temperatura, tanto no inverno como no verão, em torno de 37 graus para desenvolvimento dos filhotes. Então, imagina temperaturas abaixo de zero, como é a nossa aqui, a energia que as abelhas têm que ter para aumentar essa temperatura, para não morrer os filhotes. Portanto, as crias diminuem bastante, a própria rainha diminui bastante suas crias, pela falta de alimentação e por essa carência. E no verão, com temperaturas até de 40 graus centígrados aqui, então também a gente tem que ter uma adequação, né? Colmeias já adequadas, mais arejadas, essas coisas assim. Então a gente tem
várias coisas técnicas assim que não são observadas aqui pelos nossos apicultores, até por falta de informação ou por eles não buscarem essas informações em órgãos oficiais aqui, como a Instituto Federal Farroupilha, que trabalha com isso, a gente mesmo que é especialista nisso também fornece alguma indicação assim, e o tipo de colmeia aqui também, que não, a maioria das colmeias não são migratórias, que a colmeia migratória é um tipo de colmeia onde tu leva onde tem a floração, então pode se deslocar em várias distâncias, como lá pelo Nordeste, que há os deslocamentos até de 1.000 quilômetros, mais de 1.000 quilômetros, em caminhões, na mobilização dessas colmeias. Então aproveitam a floração em determinado local, e aqui tem essa dificuldade, o pessoal não está adequado ainda a esse tipo de tecnologia. Portanto, nossos produtores aqui sofrem muito em determinadas épocas, ou por falta de alimentação devido ao frio, ou por falta de tecnologia mesmo no próprio desenvolvimento das colmeias, das abelhas aqui. Devido ao potencial enorme que nós temos na nossa região aqui, né, nós temos uma casa da Associação dos Apicultores aqui em Alegrete, que hoje ela não está adequada ao tamanho da necessidade, mas a gente está pensando nisso aí, pensando em expandir a construção, fazer uma nova construção e adequá-la à necessidade da região e o potencial que tem na região, né? Um potencial muito grande. Mas as carências é isso aí, falta tecnologia, falta logística, né? Logística até financeira, né? Isso aí. A prática da apicultura é uma prática muito cara, ela tem o lado econômico lá é muito alto, né? Então, tá. E por outro lado, a extração do mel dá um bom rendimento ao apicultor, né? Só que ele tem que diminuir os seus custos, né? Pela falta de tecnologia, diminuir os custos para poder ter um resultado melhor na comercialização.